A Igreja Cristã Maranata está presente em nações de todos os continentes do planeta. Igrejas de países nas 3 Américas, Europa, África, Ásia e Oceania, conectadas pela mesma doutrina, pela direção do Espírito Santo de Deus e unidas pela Palavra Viva. Irmãos de todas as partes do mundo participam de um mesmo culto, em conjunto, no mesmo corpo e no mesmo espírito. Através do sistema de transmissão multiplataformas, os membros da Igreja Cristã Maranata de todo o planeta vivem um momento de unidade e comunhão, como viveram os hebreus na saída do Egito e os discípulos com o Senhor Jesus na véspera de sua morte na cruz do Calvário. Pessoas de todas as partes do mundo têm sido alcançadas pelo Evangelho eterno e pela mensagem da breve volta do Senhor Jesus. Irmãos, a paz do Senhor Jesus, nós estamos começando mais uma edição do programa Anunciando o Evangelho Eterno, nessa nova fase, essa fase em que aqueles outros quadros que nós tínhamos do programa estão se tornando programas independentes e a gente fica aqui apenas tratando daquele assunto ou daqueles assuntos que nós tratávamos no Lições do Manaim. Você lembra? O quadro Lições do Manaim? Pois é, o programa agora ele é todo o Anunciando o Evangelho Eterno e ele é todo tratando do assunto da Escola Bíblica Dominical. Isso é uma bênção para nós que aqui estamos, uma bênção para nós, quando eu digo nós, você também que está participando, porque mais uma vez a gente volta àquilo que tem sido objeto de estudo e, guarde isso, de bênção para os irmãos que estão atentos a esses estudos. Aqueles irmãos que têm participado, que têm mergulhado no estudo, na busca, têm relatado experiências maravilhosas e um alcance maravilhoso, uma experiência com revelação, a ação do Espírito Santo tem sido algo que tem trazido um efeito maravilhoso e real no meio da igreja. Então, a gente aqui no Lições do Manaim trata do assunto da última Escola Bíblica Dominical, a gente é aqui dentro do Anunciando o Evangelho Eterno, né? É o hábito. Dentro do Anunciando o Evangelho Eterno, a gente sempre trata do assunto da Escola Bíblica Dominical. E você vê hoje aqui, está comigo o pastor Sérgio Souza. Daniel não pôde vir hoje, né, Sérgio? Está fazendo uma viagem e a gente vai estar junto aqui hoje no programa. Pai Senhor. Glórias a Deus. A paz do Senhor Josias, a paz do Senhor a todos. E como você disse, é uma oportunidade semanal que nós temos de falarmos um pouquinho mais a respeito dos assuntos que têm sido trazidos na Escola Bíblica Dominical. Aliás, Sérgio, os pastores, de maneira geral, e essa é a orientação do presbitério, fazem reuniões com as suas igrejas, alguns pastores utilizam aquele recurso da reunião online, né, virtual, por computador, enfim, para exatamente fazer o que a gente faz aqui, que é Exato. Pegar os assuntos da EBD, né, as perguntas da EBD e responder com os irmãos, com as senhoras, com os jovens e tal. E, de certa forma, a gente faz a mesma coisa aqui, né? A gente trata de alguns aspectos e aprofunda alguns aspectos. Por isso é tão bom. É isso mesmo. É isso. Glória aí, a Jesus. É isso aí. Bom, vamos lá. Olha só, o programa ele é interativo. Você participa do programa junto com a gente. Como é que você participa? Está aparecendo na tela um QR Code, você aponta a câmera do seu celular para ele, seu aparelho, seu sistema, né, do celular, sistema operacional, vai redirecionar, vai abrir o WhatsApp e lá no WhatsApp você já cai no nosso número e aí ali
você escreve uma mensagem para nós. E essa mensagem do início do programa é para você falar sobre a importância do programa para a sua vida. E essa mensagem pode ser de duas maneiras, você pode enviar de duas maneiras diferentes para nós, por escrito ou pode gravar um vídeo e mandar pelo WhatsApp nesse número do QR Code, que você vai chegar nele através desse QR Code que está aparecendo aí, tá? E aí a gente escolhe alguns, recebe vários, toda semana vem uma quantidade grande de mensagens que a gente recebe, mas você agora vai ver duas participações que foram enviadas por escrito e também 2 vídeos que foram enviados para nós. Vamos aqui trazer o primeiro. O primeiro vem de José Maria, que é de Juiz de Fora, no estado de Minas Gerais. José Maria escreve o seguinte: o programa tem sido um instrumento nas mãos do Senhor, solidificando a doutrina da EBD, que é a Escola Bíblica Dominical, ampliando o conhecimento e o entendimento. É interessante porque são 2 aspectos que ele levanta diferente. A solidificação da doutrina, claro, mas a ampliação do conhecimento da palavra e do entendimento daquilo que o Espírito Santo traz. E eu me lembrei daquele texto bíblico que diz: crescei na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, que é a palavra. Glória a Deus. Ou seja, Jesus é o verbo. Então, na verdade, esse é o nosso objetivo, Josias, porque é a palavra que nos leva a vencer todas as coisas. Amém. É a palavra Amém. que traz fé, é a palavra que consola, que exorta, que orienta, que instrui. Então, tudo é a partir da palavra. O crente, especialmente nesta última hora, precisa estar mais próximo da palavra, da doutrina, naturalmente a doutrina naquilo que é a ação, a revelação do Espírito Santo. Glória a Jesus. Vamos ver uma outra participação? Essa agora veio de Jorge Moura, de Eunápolis, Bahia, e o Jorge diz o seguinte: o programa tem sido uma bênção para as igrejas e as famílias. A graça de Deus tem sido presente em cada programa. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. É interessante, né, Sérgio, que eventualmente, por quaisquer motivos de demandas que nós temos, ou você não pode estar, ou o Daniel não pode estar, ou eu não posso estar, mas a graça de Deus está presente. Claro. Isso é que não pode faltar, Amém. né? Amém. A gente é substituível, a graça de Deus não. Bom, vamos assistir agora 2 vídeos que foram enviados. Um deles vem de Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais, e é a Luísa Alves, quem manda, é uma jovem Luísa, que manda o vídeo para nós. E também o outro vídeo, ele vem de Macapá, no estado do Amapá, e quem manda é o nosso irmão Sancler. Vamos assistir. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Sou Luísa Alves, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Agradeço ao Senhor por tudo aquilo que vivemos em 2023, por todas as bênçãos concedidas e por ter nos sustentado até aqui. Desejo que 2024 seja um ano com inúmeras experiências na presença do Senhor, com grande crescimento espiritual e um ano cheio de bênçãos para todos nós. A paz do Senhor, irmãos. Sou o Sancler aqui de Macapá, do estado do Amapá, da Igreja Central. O Evangelho Interno tem sido de grande importância para nossas vidas, né? Nos fortalecendo e sempre nos mostrando o caminho verdadeiro, né? O caminho que é Jesus na nossa vida. As mensagens, os ensinos têm sido de grande recompensas para nossas vidas, né? Nos fortalecendo e fazendo-nos crescer cada dia mais na presença do Senhor. A todos a paz do Senhor Jesus. Glória a Jesus, eu quero agradecer a Luísa, o Sancler, quero agradecer ao Jorge e ao José Maria pela sua participação, pelas suas participações e a todos os demais que enviaram material para nós, mensagens. É uma bênção, a gente se alegra, glorifica o nome do Senhor pela sua participação e tem a oportunidade aqui de compartilhar algumas delas para que os irmãos possam saber como é interagir com a gente, tá bom? Bom, vamos então para o assunto de hoje, só lembrando, se você quer participar, o QR Code está na tela, você pode apontar a câmera do celular e participar também. Vamos entrar então aqui naquilo que é a experiência no livro de Cantares. Eu queria fazer uma ressalva aqui, na verdade não é bem uma ressalva, é reforçar que as perguntas respondidas na última Escola Bíblica Dominical foram feitas na semana anterior durante um seminário para pastores, ungidos, diáconos. O último seminário do ano. Exatamente. E que ali tinha como base do assunto que foi trazido o ministério.
né? Então, por isso, a gente vai abordar aqui algo voltado para isso, para o ministério do Senhor Jesus, e a maneira, a ação do ministério do Senhor Jesus e os benefícios da igreja, que é a noiva, a igreja fiel. Eu vou ler logo o texto, que está em Cantares, capítulo 2, verso 6, e que diz assim: a sua mão esquerda esteja debaixo da minha cabeça e a sua mão direita me abrace. Sérgio, considerando o contexto do livro de Cantares, né, poético e profético, considerando os dois personagens aqui, né, do diálogo, a igreja fiel, a noiva, a amada, o Senhor Jesus, o noivo, o amado. Como é que a gente traz nesse verso do capítulo 2 o ministério de Jesus e a relação do ministério de Jesus, a ação do ministério de Jesus no meio da igreja? Bem, antes de mais nada, eu acho que até cabe aqui uma explicação, porque o texto fala da mão, aliás, das duas mãos, e nós estamos tratando de ministério. O que a mão tem a ver com o ministério? Tem o texto da palavra que fala sobre os 5 tipos de ministério: o apostolado, o profeta, o evangelista, o pastor e o doutor ou o doutrinador. Até na última escola bíblica, o pastor Gedeuti falou muito sobre isso, a mão que fecha, tudo aquilo. Então, mostrou ali um gráfico com a mão, um gráfico, né? Mostrando ali cada... Exatamente. Então, quando nós vemos essas 5 faces ou aspectos do ministério do Senhor Jesus, nós percebemos uma coisa: tudo que o homem precisa, começando naturalmente na sua vida espiritual, ou seja, na sua sede de Deus, no seu desejo de ser um salvo, de viver em comunhão, está abrangido por esses ministérios, ou pelo ministério de Jesus, nessas suas colocações. Tudo você precisa ser apacentado do consolo, é o pastor. Eu preciso dos dons, é a profecia, a salvação de almas, e assim, não é o nosso enfoque hoje. Mas aqui, agora voltando à sua pergunta, aqui na verdade a noiva, que é a igreja fiel profeticamente, se dirige ao seu noivo, ao Senhor Jesus, e ela se põe numa posição de muita segurança por aquilo que o noivo estava fazendo para com ela. Então ela diz: a sua mão esquerda esteja debaixo, ela faz uma súplica, na verdade, debaixo da minha cabeça, e a sua mão direita me abrace. Então, essa súplica que se tornou, na verdade, uma forma de vida, que veio consumada pelo ministério de Jesus, depois pelo seu sangue, o derramar do Espírito Santo, que nos alcançou. Esse relacionamento da noiva com o noivo é exatamente a vida de alguém debaixo ou no ministério de Jesus. Glória a Jesus. A gente vê que esse pedido, né? Ao mesmo tempo um pedido, não é bem uma autorização, mas ela se coloca na condição de permitir. E aí, claro, quando eu falo de permitir, é como aquela expressão de abrir o coração. Ou seja, abre o coração. Ela não coloca barreiras, ela não estabelece senões, né? Ou seja, limites. Eu quero. Né? Ela está pronta a viver essa experiência de total envolvimento, né? De total entrega ao Senhor dessa forma que ela fala. Agora, como você disse, as duas mãos, a mão direita e a mão esquerda. E é maravilhoso que a palavra de Deus, nenhuma vírgula da palavra é sem sentido. É verdade. Toda a palavra é revelada, toda a palavra é profunda, toda a palavra traz algo, é profética e traz um ensino para nós, né? Uma aplicação para nós. Como é que nós podemos
entender essas duas mãos, né? A mão que sustenta a cabeça, né? O texto diz assim, a sua mão esquerda esteja debaixo da minha cabeça. Qual a aplicação profética dessa mão? É porque quando a mão está debaixo da cabeça, ela está, na verdade, sustentando a cabeça, o que remete profeticamente é porque da cabeça, do cérebro, aqui está o nosso sistema nervoso, sai o comando para o nosso corpo, ou seja, que Jesus, o seu ministério, a sua obra, o Espírito Santo, tudo me governe. É uma entrega total, Josias. Eu me entrego totalmente ao Senhor, ou seja, que a minha mente esteja sendo governada pelo Senhor. Então, quando a igreja se coloca dessa forma, na verdade, é o que Deus quer de nós. Porque Ele é Senhor. Nós somos servos, somos filhos. Então, que a nossa mente, a nossa vida, tudo esteja debaixo do governo do Espírito Santo. Por quê? Porque cada um de nós, e infelizmente nós vemos isso de cada vez mais multiplicado, Josias. Qualquer um pode fazer a sua religião, pode filosofar, pode ter a sua linha teológica, a sua razão, o seu argumento. Isso é uma coisa que não funciona. Aliás, pode ter alguma utilidade, só não traz salvação. Agora, ser salvo, andar no caminho, aí você tem que ser governado pelo Senhor. Tem que buscar viver, ter a mente de Cristo, pensar nas coisas que são de cima, ter o Senhor em primeiro lugar, estar pronto a ter os seus desejos negados por Deus e submeter inteiramente à vontade dele. Glória a Jesus. Isaías 26:3 diz assim: Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Glórias a Deus. Glória a Jesus. É a experiência dessa igreja que vive essa paz, né, que vive, você falou, a segurança da entrega e da operação da mão do Espírito Santo. E aí, se a gente for aprofundar essa questão da mão esquerda é a mão do coração, é o amor de Jesus, é a expressão do amor, né? É o cântico de cânticos, quer dizer, a expressão do amor dos amores, do maior amor que existiu, que é o amor, né, do Espírito Santo, que é o próprio Espírito Santo, que nos foi dado pelo amor de Deus, que deu seu Filho na cruz do Calvário. Então é o fruto do amor. E aqui diz, porque ele confia em ti, além da paz, o que você já mencionou, nós nos deixarmos ser governados pelo Senhor, a nossa mente está sendo dirigida, e isso não só no contexto individual, mas no contexto da igreja. E essa obra tem essa experiência. Glórias a Deus por isso. Isso também é um ato de fé, porque eu creio que os meus planos são daqui de baixo, mas os planos do Senhor são eternos e proféticos. Os pensamentos acerca de nós, né, que a palavra do Senhor diz. Isso mesmo. Os pensamentos do Senhor são maravilhosos. Bom, e a mão direita? Falamos da mão esquerda, agora vamos para a mão direita. A mão direita que fala de abraça, né? Me abrace com a mão direita. Que aí mostra uma profecia, traz uma profecia de uma vida no corpo. Ninguém foi chamado, eu não fui, nem você, para servir ao Senhor de forma isolada. Não, eu tive uma experiência, mas eu estou aqui caminhando, eu estou em casa, eu tenho Bíblia, e eu me conecto na internet num conteúdo assim. Não, nós fomos chamados para fazer parte de um corpo que é guiado pelo cabeça, que é o Senhor Jesus. Então, o ministério de Jesus, ele não abraça Sérgio, Josias, nem A, nem B, nem C. Ele abraça o corpo. Por quê? Porque o sangue, o Espírito Santo é representado pelo sangue que Jesus derramou na cruz. O Espírito Santo não está aqui no chão, ele não está no vento, ele não está no ar, ele está circulando no corpo. É um mistério.
Então, Glória a Deus. o abraço é no corpo. Só existe vida espiritual para aquele que está ligado ao corpo, a igreja fiel. Amém. Vamos ver um texto no Novo Testamento, Colossenses capítulo 3, verso 15, que fala sobre isso. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Glória a Jesus. Que bênção, a paz de Deus, mais uma vez a paz, mais uma vez a entrega, né, a confiança, o domínio, que se reflete no domínio, e o corpo aí como sendo o ambiente para viver essa grande bênção. Vamos lá. Há uma outra abordagem em Cantares que quando aparece a mão do amado, né? E aí a mão, você já explicou, como tipo do ministério, né? O ministério de Jesus e a sua ação no meio da igreja. E agora a gente viu o que fazer. A igreja que assume uma postura de se entregar e de dizer ao Senhor, me abraça, né? Me abraça porque eu quero a ação do teu ministério na minha mente, no corpo, como igreja, corpo de Cristo e tudo mais. Agora a gente vê o que não se deve fazer. E aí está, eu vou ler o texto para que você faça um comentário. Cantares, capítulo 5, verso 4, diz assim: o meu amado meteu a sua mão pela fresta da porta e o meu coração estremeceu por amor dele. Contextualiza, Sérgio, por favor. O capítulo 5 de Cantares já vai apresentando profeticamente a igreja infiel. Nós sempre temos mostrado que você tem a igreja fiel, ou seja, aqueles que são salvos, que estão servindo ao Senhor, que Jesus voltando hoje vão subir, vão se encontrar com Ele. Você tem o mundo, aqueles que estão totalmente distantes de Deus. Agora, você tem aquilo que é a igreja infiel, que está dentro do mundo também. Mas a igreja infiel, Josias, ela também se refere àquele que é tido como cristão. Então, ele pode ter Bíblia, ele eventualmente se reúne, ele é um religioso e ele tem até muitas virtudes. Pode ter, né, virtudes. Ele fala de Deus, ele gosta de celebrações, mas ele não está comprometido com a palavra, com o que é profético, com o mistério. Então, isso é a igreja infiel. E a igreja infiel, ela vive em muita medida até experiências com Deus. Há muitos que foram até batizados com o Espírito Santo, experimentaram dons espirituais, ouviram a voz do Senhor, até pregaram ou até pregam em nome do Senhor, mas na verdade vivem como infiéis. Aqui nós não estamos julgando ninguém, nós estamos falando daquilo que é bíblico. Não há aqui uma abordagem a essa ou aquela denominação. Nem a essa ou aquela pessoa. E nem a essa ou aquela religião. Claro. Né? Estamos falando da ótica de Deus, né? De duas igrejas, dois povos. Que nós podemos ilustrar, só pausando um pouco aqui, naquela parábola das 10 virgens. Sim, perfeito. Né? As 10 tinham lâmpadas, tinham azeite, só que 5 imprudentes ou insensatas o azeite acabou. Então, isso é a igreja infiel. E a igreja infiel é aquela que tem azeite de reserva, a lâmpada está pronta, está acesa. Mas, voltando aqui, então, dentro do contexto, é a igreja infiel. E ela diz assim, o meu amado, ela se refere ao Senhor, ela gosta de Deus, ela elogia Jesus, ela fala, bem, tá tudo certo, então ela tem o Senhor como um amado também. Só que a porta que deveria estar totalmente aberta, só uma fresta abriu-se. Ou seja, o que é a igreja infiel? É aquela ou pessoas que vivem nessa situação que não se entregaram, retornando ao que falamos no início, inteiramente
ao projeto de Deus. Podem conhecer o mistério, mas não vivem o mistério. Têm até entendimento, algum tipo de habilidade com a palavra, mas não vivem a palavra. Conhecem, sabem como é a voz do Senhor, mas não obedecem à voz do Senhor. Então, são essas comparações. Então, a fresta... Sabe onde está o caminho, mas não anda nele. É isso aí. Pronto. É uma fresta da porta. É só um pedacinho. E não adianta, o Senhor não admite divisão. Ou eu sirvo totalmente a Ele, ou eu não sirvo. Tanto que o Senhor Jesus fala, quando o Senhor voltar, aqueles que não subirem, muitos vão dizer, Senhor, nós profetizamos em Teu nome, nós pregamos, nós fizemos isso. Nós abrimos uma fresta da porta. Abrimos uma fresta da porta. Apartai-vos de mim, Isso. eu não vos conheço. Então, isso, o coração estremecer. Ou seja, e isso, Josias, nós estamos falando, não é para ninguém, para as pessoas, nós estamos falando para nós mesmos Isso. também. É um alerta para nós mesmos. Para nós. Nós também, a Bíblia diz, quem está de pé, cuide para não cair. É para nossa própria vigilância também. Então, o coração treme porque você gosta de ouvir a voz do Senhor, chora na presença dEle, até se emociona, mas é só uma fresta da porta. O Senhor quer que nós, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Amém. A experiência com o Senhor precisa ser completa, a entrega precisa ser completa. E a gente vê aqui, entre esse texto de Cantares e o primeiro que nós lemos de Cantares, que fala da mão direita e mão esquerda, duas atitudes completamente diversas. Verdade. Você tem uma primeira atitude de total entrega, de total dependência, pela maneira como a amada fala ao amado, e na segunda, uma atitude de entrega parcial. É amado, que você falou, Também canto louvor, também vou na igreja, até oro, até tenho alguma atividade, mas a minha entrega é parcial e não existe entrega parcial. E no primeiro texto de Cantares, a mão do amado, do Senhor, profeticamente, está tocando no corpo da noiva, sustentando a cabeça, abraçando o seu corpo. Aqui chegou só na fresta da porta. É um Senhor de longe. Eu me lembro de uma vez que, conversando com uma jovem, que estava passando por um momento um pouco difícil ali, as lutas da vida mesmo, nada, mas que eu fiz, mas o Senhor tá com você. E ela olhou para cima, meio assim, será que está me vendo mesmo? Por que você está olhando assim para cima, como se ele estivesse longe? Não, ele está conosco. Glórias aqui, tá ao Deus nosso de perto. lado, tá de perto. Ele é um Deus assim. Aliás, ele fez o homem para conversar com o homem, para estar perto do homem. Na virada da tarde, que Deus descia ao Jardim do Éden para conversar com Adão, estar com ele. É isso que Deus quer. O homem que se afasta dele. É isso mesmo. E quando ele tenta se aproximar, abre só uma fresta. E aí você tem um problema que não é o verdadeiro evangelho do reino, não é a verdadeira certeza de salvação. Isso é muito sério. É como um pai que diz para o... É interessante isso na Bíblia, É um pai que chega... Você que é pai ou você que é filho, certamente todos somos uma coisa ou outra, ou uma coisa e outra, mas quantas vezes, como filhos, nós ouvimos dos nossos pais, olha, cuidado, não faz isso não, porque se você fizer, o resultado vai ser esse. Quantas vezes nós pais falamos isso para os nossos filhos? É um pai amoroso que num texto como esse ele nos diz assim, cuidado, quer ter uma experiência? É a primeira experiência. Quer ser igreja fiel, quer estar pronto para o arrebatamento, quer estar preparado para esse momento, quer estar para chegar a qualquer instante, quer estar preparado? Então, chega para o Senhor e abre o coração e fala, Senhor, me abraça. Amém. Me abraça, tanto como servo, como igreja também. Isso é muito importante. Vamos ler mais um texto da Bíblia? Lucas capítulo 16, verso 13, diz assim,
nenhum servo pode servir a 2 senhores, porque ou há de aborrecer um e amar ao outro, ou se há de chegar a um e desprezar ao outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Então aqui... Não tem mais nem o que falar, Não tem mais o que falar. É interessante, Sérgio, que a palavra de Deus ela é muito taxativa, né? E eu já falei isso aqui uma vez, ou até mais de uma, mas é interessante, é aplicável aqui, que a Bíblia sempre estabelece 2 alternativas, 2 caminhos, 2 opções. A única vez que a Bíblia fala de uma terceira opção, quer dizer assim, não é quente nem frio, és morno, ou seja, o morno não serve, por isso vomitar-te-ei da minha boca. É isso mesmo. Antes fosse frio, quente ou frio, que há a opção, a possibilidade de uma conversão, mas o morno que abre só uma fresta não tem uma experiência de salvação. E é nisto que tanto o Espírito Santo tem insistido conosco. Nos chama a atenção como esse assunto, baseado em Cantares, tem sido reforçado. Por quê? Porque não tem meio termo. Ou nós servimos inteiramente a Deus, ou nada do que está sendo feito tem valor para a vida eterna. Por isso que Cantares, nesta última hora, tem sido tão relevante, porque é um livro que profeticamente é muito claro ao mostrar a noiva, a igreja fiel, o noivo, o Senhor Jesus, e a igreja infiel, nos exortando a que tomemos a posição de fidelidade, servindo a um só Senhor, Deus Todo-Poderoso, o Criador, o Salvador Jesus, e ao seu Espírito Santo. Amém. Bom, a gente está caminhando já para o final, e esse é aquele momento em que a gente sempre pede, não é? Eu sempre peço a um dos pastores aqui, a você, o Daniel, e hoje eu peço a você para trazer uma palavra, aplicando aquilo que nós abordamos aos nossos irmãos, às pessoas que estão assistindo a gente agora pelo canal no YouTube e pela TV Manaim. O que nós vimos hoje nos deixa muito claro que a igreja fiel, ou seja, quem quer salvação, aquele que almeja a presença de Deus, a igreja fiel aceita totalmente o governo do Senhor. Da mesma forma, o crente verdadeiro, não só de palavras, mas aquele que vive o evangelho de Jesus, de fato, tem a sua mente firmada no Senhor, está totalmente ligado ao corpo e é conduzido pela revelação do Espírito Santo. A única forma de ter o direito à vida eterna e de estar pronto para o grande dia do Senhor, quando Jesus voltar para buscar a sua igreja. Amém. Glória a Jesus. Temos essa alternativa, temos esse recurso. Glórias a Deus. Que está à disposição de todos aqueles que abriram o seu coração. Bom, a gente está agora, como eu falei, caminhando para o final, e você está vendo que apareceu novamente o QR Code aí na tela, não é isso? E você que já está acostumado a assistir o programa, você sabe que esse QR Code ele vai te levar a uma informação privilegiada. É o tema do programa da semana que vem. Programa. Então isso é muito bom. Você já fica sabendo qual é o tema do programa da semana que vem e já nos ajuda a montar, a estruturar o programa da semana que vem com a sua resposta. Resposta por quê? Se você apontar a câmera do seu celular para esse QR Code, você já conhece, né? Você vai ser redirecionado para o WhatsApp, só que quando abrir o WhatsApp, vai abrir uma questão que nós estamos te propondo ali. E essa questão que nós estamos te propondo, ela, ao você responder, nós vamos avaliar as respostas, ver se há alguma dúvida, né? um eventual direcionamento que não está exatamente da maneira como a EBD foi feita, e a gente aproveita e reforça aqui na próxima edição do programa. E a gente sempre escolhe duas respostas dessas para 2 comentários para trazer aqui a cada programa. Vamos ver hoje quais são os que vão aparecer aqui. O primeiro vem de Carlos Cruz, que é do estado da Paraíba, da cidade de João Pessoa, capital da Paraíba. E o Carlos diz o seguinte: em Cantares 5, verso 4, fala de uma igreja que não abriu totalmente o seu coração ao Senhor, pois optou pelo comodismo
e priorizou a razão e não a revelação. Amém. É aquela que abriu apenas uma fresta da porta. Isso mesmo. Não é isso? É dessa que o nosso irmão Carlos Cruz está falando. A Sueli Ringhaus, de Florianópolis, Santa Catarina, ela diz o seguinte, ela já fala do outro texto. Em Apocalipse capítulo 3, verso 20, a condição para o Senhor entrar e cear com o homem, comunhão, está em abrirmos totalmente a porta para abrir só uma fresta não expressa o desejo sincero do governo do Espírito Santo. Na verdade, ela falou do texto de Apocalipse que eu comentei aqui, Foi. né, na nossa conversa. Você veja que essas duas respostas estão exatamente Entrelaçadas, dentro daquilo que isso. nós conversamos hoje. Exatamente. Então, abrir o coração. Essa é a Amém. solução. Amém? Glórias a Bom, Deus. a gente então se despede de você que está nos assistindo. Tá? Lembrando, quer participar do programa, o programa é interativo, é só apontar a câmera para o QR Code e você vai poder interagir com a gente. Isso é uma bênção para nós. Sérgio, esse é o último programa do ano. Verdade. É isso, nós estamos aqui já quase antevéspera, né, do ano novo, e glorificando ao Senhor, porque nós já estamos aí chegando ao 200º programa. Não é hoje, mas no próximo a gente já chega no programa 200. Amém. Isso é uma bênção, hein? Que coisa. Já no próximo? Já no próximo programa coisa, é o programa hein? 200. Glória a Deus. E isso é motivo de glorificação. Quem sabe vai ser alguma coisa especial, Quem né? sabe, hein? O pessoal fica esperando. Mas eu quero desejar a você, Sérgio, e os irmãos que nos assistem um feliz ano novo, que Deus Amém. abençoe. Amém. Da mesma forma, Josias, a você, a sua família, a todos os irmãos que continuem a servir ao Senhor e a andar na presença dele. A paz do Senhor. Amém. Pois é, nós estamos nesse momento de encerramento de um ciclo, de uma etapa da nossa vida, ou das nossas vidas, e início de uma nova etapa. E na palavra do Senhor há várias situações como essas, né? E apenas me recordo, né, da travessia do Mar Vermelho, uma vitória gloriosa para o povo de Israel, mas o início de uma nova jornada, né? Glórias a Deus. Estamos glorificando porque certamente nós aqui, isso seguramente você que está aí, viveu experiências maravilhosas, nós vivemos, todos vivemos experiências maravilhosas com o Senhor esse ano. Temos muito a agradecer a Deus, Glórias a Deus. por esse ano que está se encerrando, e temos uma certeza, no novo ano, seja o que vier, o Senhor estará conosco, Amém. desde que abramos a porta do nosso coração como um todo. Amém? Deus abençoe. Feliz ano novo, a paz do Senhor Jesus.